Bom dia, pessoal. A notícia mais quente que há foi dada agora há pouco pelo jornal o Globo, pela Bela Megali, segundo a qual a Procuradoria-Geral da República havia pedido a prisão de Wilson Witzel ao ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e, obviamente, essa prisão não foi acolhido somente o afastamento do governador do estado. Então, esse é o fato mais importante. O governador, o Wilson Witzel, está afastado. Ele continua sendo governador, mas está afastado, e a linha sucessória indica Cláudio Castro, que também é investigado, mas meramente investigado. Há um mandado de busca e apreensão também na residência do vice Cláudio Castro, mas ele não foi denunciado. Ao contrário de Wilson Witzel, não há uma denúncia apresentada à justiça contra Cláudio Castro, de modo que tudo mais constante, ele será o governador durante esse período de afastamento de Wilson Witzel de 180 dias. Para além disso, mandado de prisão já cumprido contra o pastor Everaldo, presidente do PSC, partido do governador Witzel, partido também do vice Cláudio Castro. Pastor Everaldo, aquele que batizou Jair Bolsonaro, não nos esqueçamos, nas águas do Rio Jordão. Também uma prisão expedida, um mandado de prisão expedido contra o Lucas Tristão, que foi secretário do governo Witzel, homem forte de Wilson Witzel, outrora sócio de Wilson Witzel no escritório de advocacia, e de novo, escritórios de advocacia como elementos importantes das operações criminosas, segundo a investigação. Lucas Tristão deixara já o governo, mas continuava muito próximo, seria o principal operador desse esquema, segundo a denúncia. Lucas Tristão, mandato de prisão expedido contra ele, mas ele ainda não localizado. Esses são os principais elementos, pessoal? Os principais fatos, as principais notícias a partir dessa operação de hoje cedo da polícia aqui no Rio de Janeiro. A gente falava sobre a possibilidade, Andreasa, de tudo que aconteceu hoje acelerar o processo de impeachment. A gente vem acompanhando nas últimas semanas todas essa movimentação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que o presidente da Alerj está nessa operação, foi incluído, é um dos alvos da operação de hoje também, né, Andreasa? Esqueci de falar sobre isso. O presidente da Alerj, André Siciliano, também tendo contra si um mandado de busca e apreensão. De toda maneira, ele continua presidente da Alerj, aliás, ele continua na linha sucessória, podemos falar sobre isso depois. Eu não tenho muita dúvida de que esse fato novo, o afastamento do governador, que enfraquece imensamente o governador, fará com que o processo na Alerj acelere. O processo estava sob grande trava, porque desde a condição de governador, o Wilson Witzel estava operando, trabalhando, inclusive abrindo mão de ser governador, e trabalhando exclusivamente usando a estrutura do governo para sustentar o próprio mandato, para sobreviver. Ele estava abrindo, o governo está muito endividado, o governo estadual, mas é o governo estadual, tem uma caneta pesada, estava abrindo as estruturas do Estado, oferecendo cargos e tudo mais, de modo a conquistar adesões na Alerj, retardar o seu processo de impedimento, ou mesmo conseguir reverter essa situação. Com o afastamento dele, ele perde o poder, né? Ele perde a caneta. Você tem um fato novo, você tem um novo governador. O governador continua sendo o Wilson Witzel, afastado por 180 dias, mas você tem, sentando ali como chefe do executivo, Cláudio Castro, que, embora trabalhando muito discretamente em busca dos próprios interesses, publicamente é alguém que se mantém fiel ao governador, mas sentou na cadeira, assumiu o governo do estado, pegou a caneta, vai tomar gosto, e acho que isso tende sim a acelerar o processo de impedimento do Wilson Witzel, Sheila. E aí, se caminhar esse impedimento, esse impeachment, isso não envolve a chapa. A gente levantou aqui essa dúvida com a Mônica Bergamo e um pouco mais cedo. Não envolve a chapa, portanto, não envolveria o vice-governador Cláudio Castro. São coisas diferentes, né? Se fosse a chapa, nós teríamos uma matéria eleitoral de outra natureza para a cassação da chapa. Não é o caso, né? O que não impede que governador e vice sejam cassados. Nesse caso, por meio do processo da Assembleia Legislativa, por meio do processo legislativo. Não há nada disso ainda acontecido. Nós temos, de novo, um governador afastado, o vice investigado, não denunciado, o vice assumindo e a linha sucessória mantida, né? Você tem, em caso hipotético, lá na frente de cassação
por meio da Assembleia, do governador e do vice, assume, segundo a linha sucessória, o presidente da LERJ, André Siciliano, contra quem há busca e apreensão. Em caso de impedimento do presidente da LERJ, assume o presidente do Tribunal de Justiça e teria, de novo, isso não é um cenário de hoje, é uma projeção, mas é importante falar sobre isso. Em caso de cassação do governador e do vice, caberia ao governador que assumiria, no caso o presidente da LERJ, convocar novas eleições em até 90 dias. O que acontece? A eleição seria direta, portanto, votada por nós, cidadãos do Rio de Janeiro, se acontecesse até a metade do mandato. A metade do mandato agora, né, dezembro. É muito difícil que assim fosse, se nessa direção acontecesse. Ou seja, em caso hipotético de cassação do governador e do vice, nós teríamos, a partir de 2021, segundo a Constituição, segundo a lei relativa a governadores, uma eleição indireta promovida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque, como vocês sabem, nada é tão ruim que não possa ser pior no Rio de Janeiro. Então, é isso que eu estou pensando aqui, Andreasa, porque é o seguinte, enquanto isso, né, e a saúde no Rio de Janeiro? E os hospitais de campanha, mas já estava abandonado, Carla. Como eu disse, o governador Wilson Witzel, em função, aliás, dos esquemas de corrupção acontecidos no seu governo, aproveitando as brechas do estado de calamidade, da situação emergencial, para contratações, licitações emergenciais, em função do esquema no seu governo, para se salvar da revelação do esquema no seu governo, sobretudo a partir da delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde, o governador abandonou a gestão do estado para tentar se salvar. É o que está acontecendo. Aliás, é muito importante dizer isso. O principal fato, o principal elemento que sustenta essas ações de hoje é a delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde. Essa delação foi firmada diretamente com a Procuradoria-Geral da República e tudo indica, porque a gente sabe, delação no Brasil foi pervertida, né? As coisas vão sendo vazadas. Disse que ele corroboraria a sua palavra, o Edmar Santos, com muito material probatório, com muitos elementos, inclusive com áudios. De toda maneira, eu só queria fazer um registro aqui. Tudo que nós descrevemos não deixa muita dúvida ao olho do analista, do jornalista, né, da sociedade, do cidadão, não deixa muita dúvida de que o governador Wilson Witzel está enroladíssimo e de que haveria razões para ele não ser o governador do Rio de Janeiro. Mas eu preciso dizer, pensando em termos de processo, que me parece muito exótico o modo como agiu o ministro Benedito Gonçalves do STJ nessa decisão monocrática, numa canetada. Porque eu quero propor o seguinte, tá? Então, tá claro, eu pessoalmente, e nós descrevemos aqui, eu acho que Witzel está enrolado. Eu acho que o esquema de corrupção está muito bem sustentado. Mas que poder é esse que se atribui e se valoriza em um juiz, em um magistrado, em um ministro de corte superior, para individualmente, numa canetada, afastar um governante eleito a defesa dessa do maneira? Witzel, desculpa, Andreasa, a defesa do Witzel alegou exatamente isso, né? Contestou o fato de ser uma decisão monocrática, né? Eu acho muito perigoso, sem fulanizar, independentemente do governante em questão. De modo que eu quero chamar a atenção daqueles que agora estão comemorando, festejando a ruína de Wilson Witzel, que, por coerência, precisariam festejar também quando o Alexandre de Moraes dá uma canetada monocrática, ou o Celso de Mello, que desinteressa, que não é do agrado, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. Andreasa, uma última perguntinha. Como é que tá o ânimo do morador do Rio de Janeiro, depois de uma quinta-feira daquelas, né, com 24 horas de chumbo grosso, tiroteio pesado? Hoje isso, o afastamento do governador do estado, vice-governador também sendo investigado, presidente da Assembleia Legislativa. Como é que está o ânimo de quem vive no Rio? Carla, eu tô olhando aqui pro Cristiano Pinho, que tá aqui do meu lado, me parece relativamente animado, né? O nosso Rodrigo Hilbert aqui, da Band News FM. Um ouvinte, aliás, chamou chamou de Sunday de morango, Cristiano Pinho. Gente, não, pegou. É o nosso Sunday, Cristiano Pinho. Mas o Cristiano Pinho está animado. E eu acho que o cidadão do Rio de Janeiro, isso é uma pergunta importante, Carla. Nós nos acostumamos a isso. Que triste, Hoje é sexta-feira, tá um dia lindo. A gente está pensando no final de semana, claro que com as limitações
impostas pela pandemia, mas a gente vem de uma sequência trágica de governadores presos. Sérgio Cabral, não à toa batiza-se essa operação, fazendo referência a isso, né? 3 governadores em sequência presos. Sérgio Cabral, Pezão, o Wilson Witzel não está preso, mas afastado, a PGR querendo que ele fosse preso. Nós nos acostumamos a isso, mas de fato, nós temos aqui no Rio um esquema de corrupção continuado. Se nós pegarmos aqui, isolarmos, estudarmos o caso do Wilson Witzel, nós veremos que a estrutura, a base, os liames, são os mesmos da mentalidade corruptiva da época do Sérgio Cabral, inclusive com operadores em comum, como é o caso do senhor Mário Peixoto, um dos quais contra quem há mandados e denúncia. Caramba, eu tô lendo aqui mensagem do nosso ouvinte Júlio dizendo: carioca já nasce resiliente. Olha, com esse histórico assim, a autoestima fica lá embaixo mesmo, né? Mas que como diria o presidente Bolsonaro, a gente já nasceu mergulhando no esgoto aqui. A gente tem anticorpo, a gente tá imune à corrupção aqui. A gente resiste. E tem ouvinte dizendo: mostra o Sunday, fiquei curiosa. Aê, Cristiano Pinho, manda food. Cristiano Pinho, por favor, eu vou fazer uma graça. Cristiano Pinho, tira a máscara, por favor. Não, por favor. Os ouvintes estão pedindo aqui, a gente tem... Para com isso, André. Lá. Olha o sucesso. A audiência subindo no YouTube. Olha o nosso Hilbert. Tudo bem, Olha o nosso Sunday. Olha o nosso Sunday. Vamos parar com esse constrangimento pro Cristiano Pinho. Obrigado. Sunday de morango agora, de fato, conforme mostra o recheio, a calda de morango na bochecha do Pinho. Deixa para me constranger só no noticiário local, Andreasa, por favor. Não, se a gente puder fazer em rede nacional, é sempre melhor isso. Com certeza. Vamos todo mundo cantar esse refrão aqui, então. Ele é o nosso Rodrigo Hilbert, mas... para muito além disso, é um excepcional profissional do jornalismo. Sem dúvida. Sobe o som, ó. Isso aí é original do samba, tá? Todo mundo conhece, originais do samba. Sobe o som. Não fica um bebão se gritar até caladão. Não fica um se gritar até caladão. Essa sambadinha do Andreasa também é maravilhosa. Vai sambando assim na sexta-feira. Tem mais gente que já dançou hoje. Andreasa, bom fim de semana pra você, mas olha, fique a posto. Certamente novos contatos ao longo do dia, viu? Um beijo pra você. Tô aqui, boss. Um beijo. Beijo.